sejam bem-vindos ao canal Crioulo de Guiné. Hoje vamos falar da estrutura da frase do crioulo guineense. Há uma forte relação entre o crioulo guineense e a língua portuguesa. Por isso a estrutura da frase, de modo geral, não vai ser muito diferente daquilo que é a estrutura da frase da língua portuguesa. Mas depois, mais adiante, vamos ver que há certas particularidades, certas especificidades próprias do crioulo guineense, influenciado pelas línguas maternas. Então, tanto quanto na língua portuguesa, a estrutura da frase no crioulo guineense é SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto. Esta aqui é a estrutura normal de uma frase no crioulo guineense. Sujeito, verbo, objeto. Na língua portuguesa também. Vou dar um exemplo. Maria come pão. A Maria comeu pão. A Maria comeu pão. Maria é o sujeito. Comer é o verbo, predicado. Pão é o objeto direto. Maria come pão. Sujeito, verbo, objeto. Na língua portuguesa também, a Maria comeu pão. A Maria é sujeito, comeu, predicado, verbo não. Pão, o complemento do objeto direto. Só que, diferentemente da língua portuguesa, o crioulo guineense, a ordem dos objetos é alterada. Na língua portuguesa, numa frase normal, a estrutura normal seria sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. No crioulo guineense, o sujeito e o verbo se mantêm na posição, o objeto direto e indireto trocam de ordem. Vamos ter o objeto indireto para depois o objeto direto. Vou dar um exemplo de uma frase na língua portuguesa. O Paulo deu pão ao seu filho. O Paulo seria o nosso sujeito, deu o nosso predicado, pão seria o nosso complemento do objeto direto. A quem? Ao seu filho, complemento do objeto indireto. Vamos traduzir essa mesma frase para o crioulo e vamos ver que a estrutura vai mudar, sobretudo na ordem dos objetos. O Paulo, o crioulo não tem o Paulo, só temos Paulo. Deu, é verbo dar. O que? Pão ao seu filho. Vamos, o crioulo muda a ordem dos complementos. Dá, se filho, pão. O Paulo, sujeito, dá, predicado, se filho, complemento do objeto indireto, pão, complemento do objeto direto. Objeto direto. Objeto indireto. Predicado. Sujeito. E aqui temos sujeito, predicado, objeto direto. E aqui é indireto. Objeto indireto. Então, esta aqui é a estrutura típica das frases no crioulo guineense. Hoje em dia há esforço de portuguesar as expressões, as frases do crioulo. Vamos ver Paulo dá pão para seu filho, por exemplo. Paulo dá pão para seu filho. Errado, não está errado. Mas a questão é que não é a estrutura normal das frases no crioulo guineense. Não é a estrutura normal. Esta estrutura é influenciada pela escolarização, pela língua portuguesa. Paulo dá pão para seu filho. Nota. Entrou aqui a preposição para. Então é uma forte influência da língua portuguesa. Mas a estrutura normal do crioulo não seria essa, mas seria essa frase aqui. Paulo dá-se filho pão. Assim é que, normalmente, nós falamos no crioulo guineense. No crioulo em crioulo, não crioulo em português. Paulo dá-se filho pão.
Paulo, sujeito, predicado, já? Se filho, complemento do objeto indireto, põe complemento do objeto direto. Esta aqui é a estrutura normal de uma frase na língua crioula. Esta aqui é o nosso crioulo e assim é que ela está. E na parte proverbial, hoje temos não um provérbio, mas uma expressão proverbial, sombra de cuco. Sombra é sombra, cuco é o coqueiro. A árvore que dá cocos. Então, quando no crioulo guinense dissemos sombra de cuco, sabemos que a árvore que dá cocos, o coqueiro, a sua sombra não é projetada no mesmo lugar. A sombra é projetada a uma certa distância. Para dizer que ele não faz sombra ao seu entorno, não faz sombra perto dele, faz sombra a uma distância. Então, a expressão do crioulo sombra do cuco, qual é a sua interpretação? Para dizer que aquelas pessoas que fazem favores só para pessoas de longe, só fazem favores para pessoas de longe, só ajudam pessoas de longe, só se interessam com pessoas de longe. E as pessoas ao redor, pessoas à volta dessa pessoa, nunca beneficiam do apoio dessa pessoa, da ajuda dessa pessoa. Então, pessoas desse tipo são chamadas pessoas que vivem uma vida de sombra de cuco, ou seja, fazem bem só para os de longe, não fazem bem para os de dentro, para os de perto. Então, sombra de cuco no crioulo guinense. Muito obrigado por ter assistido a essa aula até aqui. Pedimos que continue assistindo mais aulas e vamos postar mais aulas, mais vídeos, mais temas interessantes sobre o crioulo guinense e sobre a cultura da Guiné-Bissau. Muito obrigado e até a próxima aula.